Lucas capítulo 22, versículo 31 em diante. Ali você vê Jesus dando um conselho para Pedro. Jesus dando um aviso para Pedro. Jesus falando para Pedro: Pedro, eis que Satanás vos pediu para vos cirangar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E Pedro falou: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. E é aqui que nós queremos falar um pouquinho sobre alguns degraus. Alguns degraus é o 6. Alguns degraus, você colocou 7. Alguns degraus da queda de Pedro. Quando nós olhamos, Pedro, ele não caiu de um dia para o outro. Quando nós vemos Pedro, ele não vacilou de um dia para o outro. Pedro, ele foi gradativamente, de passo em passo, até negar Jesus. Quando olhamos para a palavra do Senhor, aqui nós vemos o primeiro degrau que Pedro desceu. Está lá em Lucas capítulo 22, versículo 33. Isso. Que diz que Pedro, ele foi presunçoso e autoconfiante. A presunção e a autoconfiança de Pedro levou ele a descer o primeiro degrau. Mas pastor, o primeiro degrau da queda de Pedro tem dois aspectos. Primeiro, nós vemos que ele se julgou melhor do que os outros. Ele se julgou melhor do que os outros. Quando olhamos para Marcos capítulo 14, versículo 29, você pode abrir a sua Bíblia. Marcos 14, versículo 29. Olha o que a Bíblia fala. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu me escandalizarei. Tem pessoas que se acham autoconfiantes demais. Tem pessoas que se acham presunçosas demais. E muitas das vezes ignoram os avisos de Jesus. Jesus fala aqui no capítulo 14, versículo 27 em diante. Jesus dá um aviso aqui para os discípulos: essa noite, todos vós se escandalizarão em mim. Mas Pedro diz: não, pode todos eles, mas eu não. Pedro se achava o melhor, o mais forte, o mais espiritual, o mais preparado, o mais competente, o mais corajoso, mais habilidoso. Mas esse foi o primeiro degrau que Pedro desceu. Pedro julgou-se ser melhor e mais fiel do que os seus pais. E muitas das vezes nas horas boas, a gente se acha forte, a gente se acha melhor, mas não é nas horas boas que a gente é testado, é provado. É nas horas difíceis que a gente é provado, para ver se é corajoso, para ver se é crente de verdade, para ver se é fiel, para ver se é cristão. É nas horas difíceis, é nas horas da prova, para ver se a
pastor. E Pedro, quando Jesus estava avisando ele, alertando ele dizia: eu não vou me escandalizar. E Jesus fala: Pedro, Satanás mencionou teu nome aí, pessoal, para te peneirar aí, para tentar, mas eu roguei a favor de você. Tu pode não entender agora, mas um dia tu vai entender. Ou quando tu se converter, tu vai entender. Pastor, quando nós olhamos o segundo, aqui o segundo degrau, né? Alguns aspectos, no primeiro degrau, alguns aspectos. O segundo aspecto é que ele demonstrou uma exagerada confiança em si mesmo. Quando nós lemos em Lucas capítulo 22, versículo 33, ele disse: Senhor, eu estou pronto. Eu estou pronto a ir contigo. Quantas vezes a gente se acha pronto, né? Eu estou pronto? Não, eu estou pronto. Estou bem, graças a Deus. O problema está lá na fulana, o problema está lá no ciclano, o problema está lá no Beltrano, mas eu estou pronto. Pedro falava assim: eu estou pronto. Pedro se achava, Pedro achava que ele estava quase igual a Jesus, senão como Jesus. Ele diz: eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Não, Pedro não sabia nem o que estava falando. Primeiro que Pedro não vai resistir nem à pressão da prisão, quanto mais a cruz e a morte. Mas Pedro era autoconfiante. Pedro, ele era presunçoso. Outro passo para a descida da vida espiritual de Pedro foi aqui a indolência. Pastor, o que é indolência? Se nós olharmos em Lucas capítulo 22, versículo 45, Marcos 14, 37 a 41, e aí vai, aqui o mesmo Pedro que prometeu fidelidade irrestrita a Cristo, disposição de ir com ele para a prisão e para a morte, agora está agarrado num sono no jardim. Se você prestar bem atenção, Jesus ali suou gotas de suor que se transformava em sangue, não é? Beleza. Quantas vezes Jesus veio chamar os discípulos? Jesus deixou os discípulos aqui, depois os mais chegados ele deixou um pouquinho mais acima, e ele se ausentou mais sozinho acima. Mas ele na agonia, ali na agonia, na oração, ali ele suando sangue. E onde é que estava? Vou falar só de Pedro, mas tinha ali 11. Vou falar só de onde é que estava Pedro? Dormindo. Mas isso não é problema, pastor, porque todo mundo cochila, né? Todo mundo dorme, todo mundo tem aquela sonolência, né? Tem gente que está dormindo faz tempo, mas não vou falar da sonolência. Tem uma sonolência espiritual que vem de vez em quando, tem gente que dorme. Mas olha só, Jesus vai chamar os discípulos. Discípulos, vocês não vão velar comigo, não? Nem uma hora pode velar? Difícil hoje, né? Nem uma hora pode velar. Agora pensa, meus queridos irmãos, Jesus chamando seus companheiros, que eram os mais chegados, para orar, que foram para orar, mas não aguentaram a oração. Não tem problema, mas agora eu pergunto para você, reflete um pouquinho. Jesus está chamando suado sangue. E tem gente que não percebe, não percebeu Jesus suando sangue. Tem gente que não percebe Jesus sangrando ali, a agonia da morte. Tem gente que está ali como se não tivesse. Não, tem pessoas que olham o seu irmão, a sua irmã agonizando e não sente nada. É mais fácil falar? É mais fácil murmurar?
do que perceber que precisaria de alguém para ajudar a interceder, porque está difícil o cálice. Quantas vezes Jesus foi chamar Pedro? Aquela noite era fria, mas ainda assim Jesus estava suando em sua agonia e oração, e o suor, a Bíblia diz que se transformava em sangue e caía no chão. Agora pensa Jesus indo chamar os discípulos nessa situação. Tem situação que Jesus vai mais longe, porque os discípulos não aguentam. Mas há sinais que você precisa perceber, meus queridos. Isso se chama discernimento. Quem é cristão, quem tem Jesus, precisa ter discernimento. Se andamos com Jesus, precisamos ter discernimento. Agora olha para Jesus, o suor dele é um suor diferente, ele está ali de uma maneira diferente, ele está ali angustiado, ele está ali pedindo uma hora pelo menos, mas nem uma hora pudesse velar comigo. Agonia em Jesus, Jesus se submete à vontade do Pai, ele está ali por causa de nós, ele está ali porque ele vai enfrentar a cruz em nosso lugar. Mas até nisso, muitas das vezes, o Pedro, ele nem estava aí. Estou acompanhando Jesus porque eu estou acompanhando Jesus. Mas Jesus está aqui, ó, todo encharcado de vermelho praticamente, né? Olhando na minha cabeça, né? Jesus todo suado de sangue. Isso é normal. Eu olho para a irmã, está chorando, isso é normal. Eu olho para o irmão, está chorando, isso é normal. Eu olho para o outro irmão lá, está chorando, isso é normal. Não é, meus queridos irmãos. Nós temos que discernir os sinais. Nós temos que ver detalhes que muitas das vezes só os espirituais conseguem enxergar e os acordados conseguem enxergar. Caso contrário, não vai. Pode estar, o teu irmão pode estar sangrando do teu lado, tu não vai perceber nada. Tu vai achar que está tudo bem. Isso aconteceu com Jesus lá no jardim do Getsemane. Os discípulos estavam junto com Jesus. Pedro, que havia prometido morrer como o Senhor, não foi capaz nem de sequer de vigiar com ele por uma hora no jardim. Pastor, Pedro, eu estou pronto para ir contigo. Vamos então orar? Não. Aí não, né? Está pegando pesado. Mas se for para andar na frente da multidão, se for para ir ficar ostentando, se for para ir ficar fazendo, né? Se fosse nos dias de hoje, né? Fazendo foto, fazendo um monte de coisa, aí tudo bem, ostentando tudo. Agora, quando é para subir para o Getsemane, para orar, para enfrentar ali o cálice, aí Jesus, eu vou dormir. E Jesus, quantas vezes te acorda? Quantas vezes te desperta? Como despertou os discípulos, não foi uma, não foi duas, 3 vezes Jesus se volta do joelho e das gotas de sangue a Pedro, e ele está o quê? Dormindo. Cadê aquele homem espiritual, pastor? Na prática não era nada. Indolência. Cadê aquele homem que tinha coragem, aquele homem que ia ter no lugar de Jesus para a cruz? Na prática não era nada. Ele não pôde vigiar com Cristo sequer por uma hora. Estamos falando de sacrifício. Terceiro passo que Pedro teve para chegar lá na queda dele, né? Foi a precipitação. O que é a precipitação? É você fazer algo que deveria ter esperado no Senhor. Lucas capítulo 22, versículo 50. Vamos lá? Lucas capítulo 22, abra a Bíblia aí.
versículo 50. Lucas capítulo 22, versículo 50. O que diz ali? E um deles, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Quem era esse, será? Irmão, quando você ouve alguma coisa falando ali, olha, teve um ali que fez isso. Às vezes, dependendo qual é a coisa, tu já sabe até quem é. Tu já sabe até quem foi. Entendeu? Tu já sabe até quem é a figurinha. Por quê? Porque é. Quantos os soldados vieram com Judas para prender Jesus naquela noite? Chegou Judas com a congregação, né? A congregação de traidor. Pensa a congregação cheia. Mas é tudo para querer matar Jesus. Nunca subia para o Getsêmani para orar. Mas naquele dia, ele já foi, puxou, levou uma corte de soldados, que é aproximadamente 600 soldados, e foram prender Jesus. Agora presta atenção no detalhe. A precipitação de Pedro foi no quê? Quando os soldados romanos, liderados por Judas Iscariotes e pelos principais sacerdotes, prenderam Jesus, o que aconteceu? O homem estava preparado. Pedro sacou a espada dele, né? Sacou a espadinha dele e fez o quê? Não mexe comigo não. Não mexe comigo não. E o que ele fez? Pedro sacou a sua espada e cortou a orelha de Malco, filho do sumo sacerdote. Precisava disso? Não. Mas a valentia de Pedro, ela é uma valentia carnal. Quando Pedro falou para Jesus, eu estou pronto, eu sou corajoso, eu estou pronto até para ir para a cadeia contigo, eu estou pronto para ir até na cruz contigo, Jesus já sacou ali, isso aí é tudo carne. Espiritualmente tu não está com nada, porque tu não vai conseguir discernir nada. E quando veio a prova, quando veio a prisão, o que Pedro faz? A Bíblia diz que Pedro saca a espada. Eu creio que era para ir ali pescoço inteirinho do camarada, mas não sei se aconteceu ali, o cara conseguiu e foi só a orelha. Agora presta bem atenção, o que nós aprendemos com a Bíblia? Aqui a sua valentia era carnal. Por que, pastor? Porque ele dormiu e não orou. E porque ele dormiu e não orou, ele entrou na batalha errada, na hora errada, com as armas erradas e com a motivação errada. E Jesus chama a atenção: ô Pedro, se eu quisesse guerra aqui, eu teria 12 legiões de anjos a meu favor. Sabe o que é 12 legiões de anjos? Daria uma legião para cada discípulo, sobrava uma para Jesus ainda, para defender. Eles voltavam em 11 discípulos ali, e mais Jesus, pois é 12. Daria uma legião de anjos para defender a cada um. Porém, Jesus falou: essa batalha aqui não é carnal, Pedro. Essa batalha aqui é espiritual. Tu não está enxergando as coisas espirituais. Tu está levando para o lado pessoal aquilo que você deveria estar enfrentando e guerreando espiritualmente, Pedro. Olha só que interessante, Pedro agiu de modo insensato ao atacar Malco. Não precisava atacar Malco, mas antes deles prender Jesus, antes deles acorrentar Jesus, os soldados, Pedro, Judas, todo mundo viu Jesus pegar nas suas mãos a orelha de Malco e colocar de volta, restituir. É interessante que depois que Jesus colocou a orelha de volta em Malco, as mãos que fizeram bem foram para a corrente.
Que guerra espiritual você está enfrentando hoje? Que você, quem sabe, quer sacar a espada, cortar a orelha, cortar a cabeça, fatiar, e Deus está dizendo: essa guerra não é sua, essa guerra é minha. Essa guerra não é carnal, essa guerra é espiritual. Cuidado, aqui nós vemos que ele desceu mais um degrau ali rumo à fatídica queda. Se Jesus não tivesse curado a orelha ferida de Malco, teria mais uma cruz lá no Gólgota. A cruz de quem? De Pedro. Mas por que está morrendo na cruz? Porque ele foi um precipitado. Aquilo que é para Jesus fazer, não mete a mão, não vou fazer não. Deixa Jesus fazer. Entendeu? Pedro, ele aqui cometeu uma série de erros ao atacar Malco. Primeiro que ele lutou com o inimigo errado e com a arma errada. Não era o Malco que era ali o impedimento, que era o problema. Era Satanás que é o problema. Então não tenta cortar a orelha de Malco, porque não é Malco que está tentando impedir o plano da salvação. É Satanás. E ele já entrou no coração de Judas já um dia antes. O Malco é só mais um que está ali na turma. Que mais que nós temos? Os nossos inimigos não são da carne e sangue, e não podem ser derrotados com armas físicas. Tu pode cortar a orelha, tu pode cortar a cabeça, tu pode trancar, tu pode isolar, tu pode fazer, tu pode desprezar, tu pode fazer o que tu quiser, mas o nosso inimigo não é carnal. Se você aprender a enxergar o inimigo espiritualmente, tu vai ver que entre você e aquele que te persegue tem Satanás provocando a situação. Enxerga Satanás, tira ele, você vai ver que assim como você é vítima, a outra pessoa também está sendo vítima. Você está recebendo ataque, mas alguém está sendo usado. Então todos os dois são atacados. Segundo ponto aqui, Pedro também revelou uma atitude errada, confiou no tipo errado de energia. Mas eu sou forte. Aqui não tem, aqui não, aqui comigo, aqui não tem. Eu já ouvi uma vez alguém dizer: aqui em casa não tem, aqui é eu e pronto. Eu quero dizer, se Jesus não está na tua casa, se a palavra não é prioridade na tua casa, se Jesus não é o principal da tua casa, você está lascado. A hora que tiver um problema, você vai ver como Pedro é fraco. Terceiro ponto, em vez de realizar um feito espetacular, Jesus ali trazer 72 mil anjos, sabe o que Jesus fez? Não seria ponto para Jesus? Não seria bom para Jesus? Pai, envia 72 mil anjos aqui para me defender. Navio, mas o céu se abrir, mas e se ia dar um clarão de glória? Não ia dar, porque todo mundo já ia cair. Exatamente. Mas sabe o que Jesus fez? Jesus não fez esse tipo de ostentação. Se fosse nos dias de hoje, gente, Deus derrama fogo do céu agora, né? Que nem Elias, né? Queima tudo aqui, se eu sou homem de Deus. Não, sabe o que Jesus fez? Jesus ainda abençoou quem estava ferindo ele. Jesus, em vez de chamar a cavalaria para defender ele, não, Jesus foi e ainda favoreceu ao inimigo, pegou a orelha e colocou de volta. Tem atitudes que você faz para quem te fere, que eles nunca vão se esquecer da vida deles. Se você fazer que nem eles estão fazendo com você, se você fazer da mesma maneira que eles estão fazendo com você, tu pode ter certeza, você vai ser só mais um nessa grande equipe
de rebelhados e revoltados. Agora, se tu pegar a orelha e colocar de volta, toda vez ele vai passar a mão na orelha e vai dizer: eu estou com a orelha aqui por causa daquele e aquele que eu... Mas ele me abençoou, ele me ajudou. Quando ele poderia ter acabado com a minha vida, ele estendeu a mão de misericórdia na minha direção. Outro passo aqui, o quarto passo, é que Pedro, a Bíblia fala no capítulo 22, versículo 54, Pedro seguia Jesus de longe. Depois que Cristo foi levado para a casa do sumo sacerdote, Pedro, ele mergulhou nas sombras da noite e seguia Jesus de longe. Espera aí, o negócio está piorando para Jesus, né? O negócio está apertando para Jesus, né? Exatamente, eu não quero nem estar envolvido com isso aí, deixa quieto. Deixa Jesus indo lá. Está apanhando, mas eu não vou ficar lá. Então, deixa ele lá. Entendeu? E Pedro começa a seguir Jesus de longe. Jesus está apanhando? Cadê Pedro? Está de longe. Estão esbofeteando Jesus? Cadê Pedro? Está de longe. Estão humilhando Jesus? Cadê Pedro? Está de longe. Tem gente que só anda de longe quando o negócio está de grossa. Quando tem algum problema, é de longe que eles estão. Sabe qual é o problema de você andar de longe? Você está afastado de Jesus. E quem está afastado de Jesus está lá fora, está lá no campo, está procurando se aquecer na noite escura para a fogueira errada. Está procurando se aquecer na fogueira dos inimigos, lá no pátio dos servos do sumo sacerdote, enquanto poderia estar lá perto de Jesus, como companheiro de Jesus, lá como João estava. Não, Pedro, quando chega a situação, e não tem pessoas que quando chega a certa situação, eles ficam neutros. E a Bíblia diz que ficarão de fora os tímidos e os covardes, os medrosos. Por quê? Por causa dessa neutralidade. Eles estão lá e eles estão aqui. Eles, quando Jesus está fazendo milagre, eles estão com Jesus. Mas quando Jesus está sendo preso, eles estão lá no pátio do inimigo. Eu pergunto: que tipo, Pedro, de cristão você é? Agora pensa, como é que Jesus vai confiar num camarada que diz: se precisar, eu estou aqui, se precisar, pode ficar tranquilo, entendeu? Eu estou pronto, eu estou preparado, eu estou cheio. Sim, mas é só dar uma lutinha aqui para o primeiro pular fora. Seguia Jesus de longe. Seguia Jesus de longe. A sua coragem desvaneceu, a sua valentia se tornou covardia, seu compromisso de ir com Cristo para a prisão e para a morte foi quebrada. Quando veio a prova de verdade. Aí a máscara cai. Aí aquele Pedrão, né? Aí já não é mais nada. Exatamente. A sua fidelidade incondicional ao Filho de Deus começou a enfraquecer na hora que Jesus estava lá sendo interrogado. E Pedro, lá fora, se fingindo que não tinha nada a ver. Interessante, meus queridos irmãos, que Pedro não queria perder Jesus de vista. Mas também não estava disposto a assumir os riscos do discipulado. Tem gente que não quer perder Jesus de vista, não quer perder o título de cristão, não quer perder o título de missionário, não quer perder o título de pregador, de cantor, de nada, mas não querem o discipulado. Chegou no discipulado, já a máscara dos Pedro cai, e aí aquela autoridade, aquela espiritualidade, você vê que era tudo fogo de palha de milho. Por quê? Porque não consegue sustentar aquilo que prometeram diante de Deus. Pedro, Jesus, eu vou contigo até a morte.
Jesus, eu não vou me escandalizar. Pode aqui todos os discípulos se escandalizar contigo, mas eu não. Aqui é Pedro. Aqui tem, como diz lá aqui tem café no bule. Será que é o mesmo que estava confundindo Jesus com fantasma lá no meio do mar? Quando Jesus estava vindo por cima das ondas, né? O barco estava ali, tudo. Jesus está ali, o camarada está tão desesperado. Não era o corajoso, irmão, era o corajoso. Mas não era o espiritual, era o espiritual. Mas não conseguia discernir que era Jesus. Estava chamando Jesus de fantasma. É um fantasma. Aí quando Jesus falou, não temas, sou eu. Aí agora entra, né? A autoconfiança. Então se é tu, me chama para ele contigo. Então vem, lá vai ele, autoconfiante. Lá vai o Pedro, autoconfiante. Sai do barco que estava junto com seus companheiros e vai se achar andando sozinho. Mas pastor, ele não está indo em direção a Jesus? Não, Senhor. Era Jesus que estava vindo em direção a eles. Mas por que você precisa querer andar sozinho? Por que você quer sair do barco e deixar os teus companheiros sozinhos? A mesma tempestade que estava com Pedro, estava com João, estava com Tiago, estava com os outros discípulos. Mas quem é Pedro para querer ser melhor que os outros? Não, se é tu, me chama, porque eu tenho mais fé que esses. Eu sou melhor do que esses. E lá vai Pedro, vai, sai do barco. Vai, está andando por cima da água, está andando porque Jesus te chamou. Está andando por cima da onda, está andando porque Jesus te chamou. E a palavra de Deus não volta vazia, ele vela pela palavra. Exatamente, só que Jesus mantém a palavra dele, você não. E aí lá vai o Pedro, né? Tá vendo, João? Ó, intimidade aqui, ó. Jesus e eu, ó, juntinho. Nossa, sou melhor que vocês. Jesus aqui, ó. Olha o que Jesus faz comigo. Jesus não faz com vocês, não. Na hora da tempestade, ó, eu estou andando por cima da água e vocês estão aí, ó, todos desesperados no barco. Espera, Pedro. Anda um pouquinho mais, Pedro, se afasta um pouquinho. Jesus deixa Pedro se afastar um pouquinho mais dos seus irmãos. Vai, se afasta dos teus irmãos. Começa a andar sozinho nesse mundo cheio de onda, nesse mundo cheio de tempestade para você ver. Vai, Pedro, vai. Aí lá no meio, assim, estava no meio, né? No meio para lá, para os discípulos, e no meio até Jesus. Agora Jesus faz uma provinha com Pedro aí. Jesus começa, né? Deixar Pedro agora, só na fé de Pedro. E agora Pedro começa a olhar, a água começa a subir, Pedro começa a afundar, né? Os irmãos ali, os discípulos, quem sabe estava dentro do barco, dizendo: volta, Pedro, ainda é tempo, volta para o barco, Pedro. Jesus vai chegar no barco, Pedro. Tu não precisa se precipitar, tu não precisa se apavorar, tu não precisa correr na frente. A hora de Deus é a hora certa. Volta para o barco, que ainda é tempo. Não, eu consigo. E chegou uma hora que Pedro estava quase morrendo afogado. Quem sabe debaixo da água ele ia, mas quando ele voltava ele disse: consigo. Vai dar, consigo. Depois não conseguia botar a cabeça para fora da água e só fazia assim, né? Mas teve uma hora que ele falou: Senhor, socorre-me. E na mesma hora Jesus pega e levanta ele, coloca ele em cima da água e leva ele para onde, meus irmãos? Leva ele para onde? Leva para dentro do barco de volta. Então, Pedro, por que tu saiu do barco? Essa experiência não era para provar que eu ando por cima das águas. Não.
Não, essa experiência é para provar que você é um fraco mesmo. Mas se você estivesse junto com os seus irmãos dentro do barco, Jesus ia chegar lá. Jesus ia chegar lá no barco, entrar no barco e fazer o que ele fez a outra vez: acalma-te vento e aquieta a tempestade, para que todos que estavam no barco vissem o poder, a grandeza daquele que eles serviam. Mas não. Outro degrau que Pedro também desceu foi o degrau das má companhia. Olha só, capítulo 22, versículo 55 de Lucas. Olha o que ele diz ali, 22 e 55. Olha só: e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles. E aqui é um detalhe interessante: quem estava lá fora no pátio não eram os amigos de Jesus. O fogo que foi acendido lá fora no pátio não foi o fogo dos amigos de Jesus. Quem acendeu aquele fogo lá fora para se aquecer foi os inimigos de Jesus, aqueles que levaram Jesus para a prisão. E quem é que está no meio deles? O Pedro, assentado, se aquecendo, se camuflando no meio dos inimigos dos que estavam. E tem gente que consegue se camuflar tão fácil. Sabe que aquelas pessoas prenderam Jesus, esbofetearam Jesus, cuspiram em Jesus, blasfemaram Jesus. Mas interessante que o Pedro não tem nada a ver, ele se sente bem lá no meio dos escarnecedores. Ele se sente bem sentado na fogueirinha dos inimigos de Jesus. Se sente bem. Tem gente que se sente bem sentando no meio de pessoas que zombam da igreja. Tem gente que se sente bem sentando no meio de pessoas que murmuram. Tem gente que se sente bem sentando no meio de pessoas que falam palavras de baixo-calão. Sim, mas quem é essas pessoas? Pedros que não são convertidos. Porque quem é cristão de verdade está juntinho de Jesus, não importa a situação. Salmo 1 diz o quê? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e noite. A lei do Senhor é a palavra de Deus. Prazer é estar perto do verbo, o Logos. Mas parece que a fogueira do ímpio é melhor, né, pastor? É mais confortável. Exatamente. Só que lá na fogueira do ímpio, Pedro assentou-se na roda dos escarnecedores, tornou-se parte dele, procurou aquecer-se junto à fogueira, enquanto a sua alma estava mergulhada numa geladeira espiritual. Hoje nós vivemos uma época aí da terapia, né? Hoje você vê aí, é só gente fazendo terapia e terapia. A única terapia que eles não conseguem fazer é com a palavra de Deus. A única coisa que eles não conseguem se aproximar é da palavra de Deus. Agora, coach, um monte de coisa aí, está cheio de terapeuta. Mas eu pergunto, se aproxima de Deus, que você vê toda essa escama de superficialidade derreter, e realmente você vai ver que a única terapia que faz você ser forte na hora da prova é a oração e a palavra do Senhor. Caso contrário, não tem. Vamos lá? Olha só o que aconteceu. Colocou uma máscara e tornou-se um discípulo disfarçado no território do inimigo. Quem é que está lá no meio dos servos do sumo sacerdote? O Pedro. Mas peraí, o Pedro não faz algumas horas, lá no jardim do Getsemane, não faz algumas horas que o Pedro tirou a espada e cortou a orelha do filho do servo do sumo sacerdote? Sim, mas agora está lá o Pedro sentado no meio deles de novo. Tem gente que tem uma facilidade para fazer, né? Hoje estão brigando. É exatamente. E aí Jesus fica excluído, né?
amanhã já estão junto lá na fogueirinha lá. E Jesus está lá. Jesus está sozinho. É interessante, né? A gente vê cada coisa nesses dias, né? Onde cortou a orelha, cortou o pescoço, nossa! Aí Jesus foi lá e colocou. Amanhã, em vez de estar junto com Jesus, não está lá de novo sentado lá. Nossa, mas ontem não cortou a orelha, cortou, mas hoje eu estou de novo aqui de novo, né? É uma fogueirinha aqui para nos aquecer. E Jesus, que precisava, está sozinho. E começaram achando que sabia até onde podiam ir. Em vez de vigiar, começaram a dormir espiritualmente e agir na força da carne. E foi ali que Pedro foi tentado. Olha só que interessante, já vou encerrar. Aqui, ó, a negação explícita de Jesus foi o próximo passo. Quando a Bíblia diz aqui, ó, olha só, Pedro não conseguiu se manter-se disfarçado no território do inimigo. Irmão, tu é crente, sou. Não adianta você disfarçar lá no mundo. Você é cristão. Foi marcado? Foi marcado. É filho? É filho. Não adianta sair de casa, que lá fora eles vão saber que tu é filho, só que está fora de casa. Tu é crente, né? Pois é, que tu está fazendo aqui. Crente pode fazer isso, crente pode fazer aquilo, crente pode fazer esse tipo de coisa, crente pode, olha Satanás batendo na cara dos crentes que estão fora, lá no pátio, lá, exatamente, estão passando vergonha, a máscara está caindo, mas por quê? Porque em vez de estar aqui se aquecendo no altar, na casa do Senhor, eles gostam de viver lá no pátio, lá junto com o inimigo, lá junto com o ímpio. E é lá que o inimigo faz você negar Jesus. É lá que o inimigo, ali ele foi identificado como um seguidor de Jesus, e quando interpelado por uma criada, ele negou diante de todos, dizendo: não sei do que dizes. Não sei do que dizes. Mateus capítulo 26, versículo 70. Mas tu é um deles, né? Tu é um, não sei. Quando pega um crente lá, né? Uma ovelha com pouca lã lá fora, né? Meu Deus do céu. Tá lá fora. Tu é crente? Não sou. Tu é crente. Marcos fala 14:68. Ele diz: não conheço, nem compreendo o que diz. Eu não sei nem do que tu está falando. Não sei nem do que tu está falando, criado. Querido, querida, você foi criado dentro da igreja. Você foi criado dentro da igreja. Aceitou a Jesus, participou da escola dominical. Você até trabalhou na liderança da igreja. E agora tu está lá no pátio e ainda está querendo dizer que não sabe do que está falando. Não sabe do que está falando. Interessante que muitos hoje professam o nome de Cristo, mas negam as suas obras. Interessante que negam a Cristo com o seu silêncio ou com as suas palavras. São testemunhas mudas que silenciam quando deveriam falar, abrir a boca e falar a verdade. Mas se eu falar a verdade, pastor, eu vou perder muitos amigos, eu vou perder muitos seguidores, eu vou perder, irmão. Fala a verdade, fala a palavra do Senhor. Nós estamos nos últimos dias, o arrebatamento está chegando, e se aqueles que não querem Jesus, eles são contra Jesus, mas não é problema nosso. O nosso dever é levar a palavra, ensinar e formar discípulos com a palavra, porque a palavra nos sustenta, a palavra que nos direciona ao céu. O resto é resto. Agora eu vejo que o Pedro, lá no meio dos servos do sumo sacerdote, começou a dizer: eu não conheço, não sei do que vocês estão falando. E ali começou o quê? O inimigo começou a dar uma apertadinha. Vamos ver agora se ele tem aquela coragem, né? Vamos ver agora se ele tem aquela força que ele falou. Vamos ver se ele é corajoso mesmo. E começou
começar a jurar. Olha só, na primeira vez ele negou, na segunda vez ele jurou, e na terceira vez ele praguejou. Sabe o que é praguejar? Sabe o que é praguejar? É você começar a lascar umas coisinhas que é rasgar o verbo ali, sabe, né? É desenterrar o velho homem, sentar a sarafa ali, né? Sentar, partir para a ignorância no lado verbal. Exatamente. E a sua queda, meus queridos, a sua queda não aconteceu num dia único. Aqui a Bíblia nos ensina que foi de degrau em degrau. Ele poderia ter interrompido a escalada do fracasso logo no começo. Quando Jesus falou para ele: Pedro, Satanás, ele mencionou teu nome, e eu estou intercedendo, Pedro, em teu lugar. E Pedro deveria falar assim: Jesus, oh Jesus, muito obrigado, Senhor, continue intercedendo. Eu também vou, Jesus, eu não vou vigiar mais. Não, Senhor. Sabe o que Pedro fala? Não precisa não. Não precisa não. Estou de boa. Estou de boa. Não precisa. Entendeu? Agora, não precisa não. Vou interceder, não precisa não. Um dia alguém falou para nós bem assim, né? A gente falou bem assim: nós estamos intercedendo por vocês, nós estamos orando para que Jesus, né? Para que vocês tenham, não precisa de proteção. Não precisa de proteção. Eu falei: uai, não precisa de proteção não. Que mundo tu está vivendo? Que mundo tu está vivendo que não precisa de proteção? Mas hoje nós encontramos pessoas num cristianismo tão sem vida, um cristianismo tão plástico, não sei outra palavra para falar, um cristianismo tão sintético, tão palavras apenas e não vivência, que as pessoas não precisam nem orar. Estou bem, estou tranquilo, né? Só tem uma coisa para você estar tranquilo, e para Satanás não estar mexendo com você: é você estar do jeito que ele quer. Agora, se Satanás está mencionando o teu nome, pedindo o teu nome, ó, deixa eu tocar na vida do Jó, deixa eu tocar na vida do fulano, deixa eu tocar na vida do ciclano. Se Satanás está pedindo, está mencionando o teu nome, é porque você tem valor diante de Deus. Mas pastor, nós falamos nos degraus que levou à queda. Sim, precisamos falar antes da ceia. Mas na próxima nós vamos falar dos degraus que levantou ele de volta, que levou ele à restauração. Mas que nós possamos nos cuidar, meus queridos irmãos, porque assim como Pedro, e olha que Pedro andava com Jesus, Pedro estava junto com Jesus, Pedro conversou com Jesus, Pedro estava ali para pescar, e Jesus dizendo: Pedro, e o Pedro, e Jesus só dizia: Pedro, o peixe está aqui. E o Pedro pensando: não tem peixe. A noite inteira estou tentando pescar e não tem peixe. A noite inteira estou tentando aqui, olha, mas parece que o mar não está para peixe. E Jesus olhando para Pedro, e Pedro: ô Pedro, na minha direção, eu sei onde é que está o peixe. O peixe está ali, mas eu enxergo onde é que está o peixe, você não, Pedro. Quando Pedro negou a Jesus, a Bíblia diz que Jesus falou: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Interessante que quando Pedro estava negando Jesus, Pedro não notou o primeiro galo cantando, né? Pedro não notou o primeiro galo cantando. Irmão, tem galo cantando hoje, mas tem Pedro que está fazendo, que nem está ouvindo a voz de Deus. Mas a Bíblia diz que ele tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus mandou o galo cantar. O primeiro canto do galo, Pedro já deveria
poderia ter percebido, mas o Pedro era tão autoconfiante que a palavra de Deus, o conselho de Deus, as coisas de Deus já não eram mais prioridade. Aí o que aconteceu? E Pedro vai negando, daqui a pouco o segundo galo, o segundo canto, o galo cantou e Pedro ouviu. E os amiguinhos da fogueira do pátio, o que deu, Pedro? Nada não. Mas o semblante do Pedro cai, a alegria do Pedro cai, as amizades já não vai mais preencher. Lá vai Pedro fazer o quê? Pedro olha, Jesus está olhando para Pedro, mas Pedro está afastado. Jesus está olhando, mas você está afastado. E Pedro agora vai para casa chorar amargamente. Mas não precisava ter ido para casa chorar, se ele tivesse ouvido o conselho de Deus na vida dele. Não precisava Pedro chorar 3 dias amargamente, se Pedro tivesse ouvido quando Jesus estava falando: Pedro, eu estou intercedendo pela tua vida, mas Satanás quer acabar com a tua vida. Pedro, eu estou intercedendo e Satanás está querendo. Pedro, eu estou intercedendo, mas ele não preciso. Estou forte. Estou que nem você, Jesus. Eu vou no teu lugar na cruz. E Pedro teve que ir para casa chorar amargamente. Sozinho. Jesus caminhando para a cruz e Pedro dentro de casa chorando. Agora presta bem atenção. Pedro deixou de participar do sacrifício da cruz. Pedro deixou de acompanhar Jesus. Pedro deixou. Ele poderia estar lá junto com João diante da cruz. Quando João estava ali, Jesus falando: João, essa é tua mãe. João, essa é tua mãe. João, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus falou para o ladrão da direita. Jesus disse: perdoado. Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Pedro podia estar lá acompanhando tudo, mas Pedro estava onde? Trancado dentro de casa, chorando amargamente. Por quê? Porque não ouviu a voz de Deus. Se coloca de pé. Vamos estar orando nesse momento. Quem vai adorar o nome do Senhor? Quem vai adorar? Rapidamente. Quem vai adorar já se prepara. Nós estaremos orando. E Deus estará aqui falando. A Deus estará aqui abençoando a tua vida. Eu não sei qual é a situação que você chegou aqui nesta noite, mas eu quero dizer: ouça a voz do Senhor, não importa qual é a situação, ouça a voz do Senhor. Satanás, ele não brinca. Ele veio roubar, matar e destruir. Pedro, por não dar crédito à palavra do Senhor, ele chorou 3 dias amargamente. Mas nós não precisaremos chorar não, porque a palavra de Deus ainda é viva, ainda é eficaz. E a Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Senhor está falando ainda hoje. Pedro, cuidado. Pedro, vigia. Pedro, ora. Pedro, não dorme. Pedro, olha os sinais. Pedro, olha. Tenha discernimento, porque a guerra não é da carne, a guerra é espiritual. E nós chegamos adorando o nome do Senhor, e nós estaremos orando com você depois. Graças a Deus, aleluia.